Beleza. Pessoal, em primeiro lugar, então, meu boa noite, né? Hoje não estarei lavando a louça. O pessoal está tirando onda aí, porque todas as vezes que eu consigo entrar, às vezes que eu consigo entrar na reunião do Fala aí, professor, é sempre no horário que eu estou organizando a cozinha e terminando de dar comida para as crianças. E hoje, né, eu estou muito feliz, gratidão eu sinto em poder estar conversando com as pessoas que eu me relaciono dentro desse grupo tão específico, tão maravilhoso, que muito me emociona, que eu não consigo participar o quanto eu gostaria, mas que todas as vezes que eu consigo acompanhar, é uma emoção atrás de emoção, é um aprendizado constante e uma aula de vida dentro do tradicionalismo gaúcho, que é o nosso grupo seleto aqui do Fala aí, professor. Se você quiser participar, entre em contato, nós temos um grupo bastante diversificado e amplo, e vai ser sempre muito bem-vindo todas as pessoas que gostam de estar debatendo, discutindo, não somente dança, porque a gente não discute dança apenas, a gente discute bem mais amplo do que dança dentro daqui do nosso grupo. Então, muito obrigado a vocês, deste grupo tão especial, obrigado às pessoas que estão em casa pelo YouTube do canal Fala aí, Professor. Aproveita e compartilha esse link para vários grupos de WhatsApp aí, convidem as pessoas e vão participar dessa noite, desse grande bate-papo, que é um bate-papo que eu, né, fico muito honrado pelo convite. Acho que eu estou abrindo, né, Tony? Não sei se eu sou o primeiro nessa temporada que o Tony teve a brilhante ideia. Até comentei com ele que eu havia pensado algumas coisas semelhantes, mas a genialidade do Tony sempre um passo ou dois ou 10 passos à frente da gente nesse papo de campeão é muito interessante, porque pode contribuir. Algumas coisas que eu vá falar e que todos os outros convidados passarão por aqui poderão servir para qualquer grupo, para qualquer pessoa, para qualquer situação. Alguma coisa que pode ser dita pode servir para que vocês construam dentro das suas entidades, dentro dos seus grupos, dentro da sua vida, pontos positivos, pontos que podem balizar a condução de vocês enquanto seres humanos, enquanto grupo, enquanto coletivo. Então, eu fico muito honrado, muito obrigado, e espero que eu tenha algo a dizer. Quando nós fomos convidados, obviamente foi o casal, né? Foi Clarissa e Rodrigo. E, infelizmente e felizmente, e hoje à noite eu não vou poder assistir, mas depois no Globoplay eu vou fazer questão. Começa uma série da Globo, Sob Pressão, que vai falar específico do trabalho dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais de saúde durante a pandemia. E eu quero dizer para vocês que desde domingo, quando fizeram uma reportagem no Fantástico, a Clarissa, minha esposa, se emociona, eu me emociono, e a gente fica emocionado, tá? Estou aqui com meus filhos toda hora aqui pedindo auxílio, porque infelizmente ela está trabalhando, teve que suprir aí uma colega que, né, porventura esteve com a Covid e não está conosco, embora eu tenha mandado o link torcendo que ela entre lá do hospital um pouquinho para poder dar uma boa noite para todos e para todas. Mas vou tentar falar um pouquinho dessa nossa trajetória, que o Tony comentou comigo. Eu disse assim, Tony, que caminho que tu gostaria de seguir, que eu seguisse? E o Tony, não, cara, abre o microfone e fala. Eu disse, cara, tem grande chance de eu chorar, porque uma característica marcante minha é emotivo, né? O tio Pedro me acompanhou lá no início do Juventude, sabe bem que eu sou uma pessoa muito emotiva, e, então provavelmente eu vou chorar até o final da noite, mas tudo bem, não tem problema, tá? Então quero agradecer o convite mais uma vez, espero ter o que falar e contribuir. Caso não, sejam simpáticos e elegantes comigo e digam para todo mundo que foi maravilhoso e façam perguntas bem fáceis, né? Que não mereça nenhum tipo de aprofundamento muito grande, porque as limitações deste que eu vos falo é limitado, tá? Então, eu preparei um material visual para muito mais para mim poder não perder o sentido das palavras, né? E poder organizar uma linha temporal para não ficar nada anacrônico dentro da nossa história, que é uma história muito específica, que é uma história muito comum, praticamente
nós temos várias histórias igual a do Juventude ao longo dos anos. Talvez a grande maioria dessas histórias não tenham atingido o título de campeão do Enarte, que é o festival que a gente participa. Mas, com certeza, inúmeros grupos tiveram essa história, porque é uma história muito bonita, muito verdadeira, muito comum, com muita luta, com muita dificuldade, mas com muitos sonhos, que é o que faz a gente se mover, faz a gente caminhar, faz a gente ir em frente, como diz uma das músicas da nossa trilogia do cavalo. Em frente. O sonho é o ponto que nós buscamos sempre quando a gente está falando de festival, de Enarte ou de outros festivais que a gente participa. E o nosso sonho sempre foi o almejado título, que era um sonho impossível, se tornou distante, passou a ser possível, tornou-se viável, depois palpável, e quando a gente menos esperou, numa segunda-feira, a gente acordou em Alegrete, campeão do Enarte, e em cima do caminhão de bombeiro, e dando entrevista para a RBS local, e virando referência para vários outros grupos das fronteiras, da serra, do litoral, da capital, das missões, que usaram a nossa trajetória como fonte de inspiração, e isso talvez não, posso afirmar, foi um dos principais legados e um dos principais orgulhos que eu, como capitão desse navio, o orgulho que nós temos de servir de exemplo em algum momento para muitas gerações e muitos grupos. Então é isso, tá? Um pouquinho a Clarissa chega aí. Antes de começar, quero mandar um abraço, agradecer a presença do Matheus, que está aqui na sala com a gente, mas um abraço para a invernada juvenil do CTG Cancela da Fronteira, que é lá de São Vicente do Sul, Tony, que o professor Matheus deles colocou como tarefa da noite de hoje assistir a palestra no YouTube. Então, foi uma sacada bem inteligente do Matheus, o que não seria diferente pelo ser humano que o Matheus se tornou e é. Então, um abraço para esses meninos e meninas que estão lá, né, em casa pelo YouTube. Então, vamos lá. Importante a gente... Pode passar, Tony. Importante a gente fazer um corte histórico para situar de onde tudo começou, né? O case, o Juventude eu sempre chamo na linguagem empresarial, o Juventude é um case de sucesso, e eu considero um sucesso porque somos 12 entidades campeãs do Enarte. Né? Então, dentro de um universo que eu não sei quantificar, nós termos 12 na história recente, né? Se nós quisermos voltar lá para o Mobral, nós somos 17 entidades campeãs de mais de 35 anos de festival. Então, ser um dos campeões, ao mesmo tempo é gratificante, tem o peso, né? A gente sabe que esse peso pode passar as gerações, pode não ser mais o Bolinha. Quando o Juventude entrar na sala, sempre vai ter o peso de carregar um título, mas eu considero um case de sucesso pela situação e pela forma com que aconteceu essa conquista, né? Então, nós iniciamos... Eu fui convidado para... O Juventude foi fundado em 98. Eu era, na época, dançarino do CTG Aconchego dos Caranchos, com um dos meus principais professores, se não o principal professor que eu tive, que se chama Cláudio Renato Trindade de Mello, o Cláudio Mello. Dancei desde 1990 com o Cláudio, né? Iniciei dançando em 1986, portanto, a gente tem algum tempinho já nessa lida. Dá para ver pelo rosto judiado, né? A minha estrada foi de chão, não foi de asfalto, então eu sou um pouco judiado. E em 98 o Juventude foi fundado. E na época eu dava aula de chula e tinha um dos meus alunos de chula, o pai dele foi convidado para ser, o pai e a mãe convidado para ser o diretor artístico do Juventude. E aí ele me convidou, tia, o Juventude nós fundamos e a gente quer abrir uma invernada. Tu dá aula de invernada? E eu nunca tinha dado. Em 98, nunca tinha experiência de dar aula de invernada, só de chula. E ele me convidou. E aí nós fizemos o primeiro grupo mirim com 6 pares do Clube Juventude. Eu fui o primeiro instrutor e o único até então. Né? Então eu estou na entidade desde a fundação e desde a primeira mirim.
E uma das coisas legais que aconteceram, que eu teve um peão, o Diogo do Bloco 6 está me corrigindo aqui, tá? Sempre o Diogo, né? 13 campeões e não 12. Obrigado, Diogo. Sempre, o cara dos números. E esse cara tinha que ter um espaço maior dentro do movimento organizado, porque ele tem informações que o próprio MTG talvez não tenha, ou não compile. Ponto, fechado parênteses. Então, eu fui convidado para ser instrutor em 98, fizemos uma mirim. Um desses meninos mirim foi campeão em 2010, então ficou todo esse tempo, é uma história linda, o Felipe Bortolás, filho do atual patrão. Então, formamos a mirim, e em 2001 já tinha mirim, já tinha juvenil, já tinha avançado, né? Já tinha levado o Tony algumas vezes para olhar o grupo juvenil, do Juventude, talvez o Tony nem lembre, né? E 2001 estourou a idade da metade da invernada juvenil, estourou a idade, 2001. Isso no mês de maio, início de maio, abril, estourou. E a gente tinha o caminho natural, né? Fazia a base para levar para o Aconchego, que era uma entidade que eu dançava como adulto. E aí se resolveu, naquele momento, ocupar essas pessoas que estouravam a idade, tinham estourado a idade. Naquela época, as coisas eram mais organizadas, quem era juvenil, quem era adulto, era adulto. Não é essa coisa que é hoje, que os caras dançam Juvenarte e dançam Enarte no mesmo ano, mas não vamos entrar nesse mérito, eu tenho uma opinião particular sobre isso. Mesma coisa, Festa Mirim e Juvenarte. Você fez, então, uma adulta, final do mês de abril, início de maio, com as pessoas que tinham estourado a idade juvenil e com alguns dançarinos que não se enquadraram ou que não se encaixaram no próprio Aconchego dos Caranchos. E nós fizemos para dançar o Pichurum, que no nosso universo era o Enarte, o Pichurum, o rodeio de Pichurum. Tenho certeza que o Camilo e o seu Pedro Darcy foram alguns anos no Pichurum como avaliadores, alguns outros talvez aqui, e montamos a invernada adulta para dançar o Pichurum. Inclusive, eu e a Clarissa fomos para dançar, e o Cláudio Melo, meu instrutor, descobriu que nós iríamos dançar pelo Juventude e nos proibiu. Né? Nos proibiu, com toda a razão, obviamente. Hoje, passar do tempo, eu reconheço que eu fiz um erro, né? E ele simplesmente proibiu nós dançar com razão e decidiu levar o Aconchego. E decidiu não botar eu e a Clarissa dançar no Aconchego, como punição, com toda a razão, né? Foi um aprendizado. Resumo da história. O Juventude ensaiou como nunca para ir no Pichurum. O Aconchego ensaiou não como nunca, porque era umas 110 vezes melhor que o Juventude, mas chegou lá no Pichurum e nós quase ganhamos o Juventude, ficamos em segundo lugar e o Aconchego dos Caranchos ficou em primeiro, obviamente. E eu não dancei, eu nem a Clarissa, nem no Juventude e nem no Aconchego. Bom, voltando do Pichurum, vocês imaginam uma gurizada nova, que tinha ido super bem no Pichurum, e foram realmente. Vamos dançar o Enarte? Era junho, era início de junho. As inscrições eram até o dia 25 de junho de 2001. Vamos dançar o Enarte? Você decidiu dançar o Enarte naquele ano. Aí, monta a dança. Em setembro, participamos da primeira interregional na cidade de Frederico Westphalen. Com certeza, o tio Pedro estava lá, como avaliador, 2001. E dançamos, passamos para o domingo, né? E ficamos em 8º lugar. Classificavam 7 para a final. E tudo ali começou, né? Então, vocês imaginam um grupo com 3, 4 meses ficar em 8º lugar, passar para o domingo de uma interregional, que era uma interregional super forte na época. Né? Os grupos de Uruguaiana, Alegrete eram super fortes, tinha muitos, não tinha o B, né? Não tinha a Força B, então o número de concorrentes era bastante, e aquilo nos motivou muito e foi o início de tudo. Né? Resumo, naquele mesmo ano, aconteceram algumas coisas que iniciaram lá no Pichurum, e acabou por destino eu e a Clarissa não dançando a final do Enarte. O Pablo está aqui na sala, era nosso colega, dançava, éramos colegas do Aconchego, ele sabe bem essa história que a gente está falando aqui, e acabou que eu e a Clarissa saímos há 2 semanas antes da final do Enarte, de 2001, nós saímos do Aconchego. Foi o único ano que eu não dancei a final do Enarte, né? Desde 98 para cá.
Nunca não dancei o Enarte. Só como chula, né? Tive a honra de ter sido em 2001 vice-campeão estadual de chula. Sobrou mais tempo, fui ensaiar chula, né, gurizada? Mas já tinha sido terceiro lugar em 2000 e fui terceiro lugar em 2002. Foram 3 prêmios na chula e não consegui ganhar. Quem sabe não era para ser na chula, era para ser na dança. Bom, aí passou o Enarte, aí naturalmente eu e a Clarissa entramos de cabeça no Clube Juventude e dali demos o pontapé inicial, né, o pontapé inicial dessa linda história, e conseguimos no ano de 2002, e com um grande apoio, com grande maestria e sensibilidade, com a presença do Pedro Darcy, que veio trabalhar com o Aconchego e com o Juventude em 2002, né? E nós conseguimos ir para a final do Enarte, e na final do Enarte nós fomos o 40º lugar. Nós conseguimos ser o último, não ganhar de ninguém. Né? E não fomos o último porque passou do tempo, porque nós somos o último porque nós fomos ruim. Nós éramos ruim. Para vocês terem uma ideia, na época você dançava a Tirana do Lenço em fila. E um dos dançarinos que dançou derrubou o chapéu no chão e foi tentar pegar e acabou chutando o chapéu no palco. Era um horror. Foi um horror. Mas foi lindo ao mesmo tempo, porque foi o ano que eu montei, no final de semana anterior, eu montei a Maria Fumaça, uma característica do Juventude também. Até 2009, todas as coreografias de entrada e saída, quem montou no Juventude foi eu e a Clarissa. Né? Aí, em 2009, nós convidamos coreógrafos, resolvemos montar em 2010, e as coreografias de entrada e saída em 2010 foram minha e da Clarissa também. Então, nós montamos a Maria Fumaça em 2002, e a gente estava muito mais pela Maria Fumaça e pela festa. Nós acampamos no parque, né? Eu quis fazer isso, embora já tinha tido uma experiência muito grandiosa com o Aconchego, de não ficar no parque, de levar como algo mais profissional. Eu quis dar esse sentimento porque eu entendi que era o momento daquela gurizada. Jovens, começando com dança ali, no sonho do Enarte, eu quis que eles vivessem. Choveu, foi um temporal desgraçado, foi um horror, molhou todas as roupas, nós colocamos ônibus do lado do ginásio, e foi tudo feito porque eu queria que tivesse sido dessa forma, para nós todos vivenciarmos o Enarte daquela forma. E aí, passa 2002, a gente vai para o 2013, e aí vem a grande virada do Juventude, porque foi o ano do livro. O livro que aqui nós temos 2 escritores, um autor do livro, perdão, 2 autores, né? 2 autores. E Dom Camilo e Tony Cid lançaram o livro de 2003. Né? E o que isso tem a ver? Eu comi o livro. E eu era muito amigo... Comi, Pedro. Comi. O Pedro está perguntando se eu comi o livro. É figura de linguagem, meu filho. Depois o pai te explica. Eu e o Ronaldo éramos muito amigos, o Ronaldo Estevo, morava em Uruguaiana, e nós éramos concorrentes, né? Ele com a juvenil do Piazitos, do Esteio de Apeju, eu primeiro com a juvenil de Juventude, depois com o Farroupilha, e a gente trocava muito e estudou muito o livro, muito, estudamos muito. E a gente foi muito feliz naquele ano porque a gente teve bons trabalhos. E o Juventude foi para a final, passou novamente, né? O Juventude nunca ficou fora da Interregional, a não ser o primeiro ano. E naquele ano de 2013, o Juventude estaria no domingo. E foi a primeira vez que eu tive vontade de esganar o Tony. Eu tive 2 passagens com o Tony, uma em 2013 e uma em 2004. Em 2013 a gente dançou, saímos do palco, fizemos um trabalho possível para a nossa limitação, e a imaturidade fez nós passarmos 36 segundos do palco. 36 segundos em 2013. Na saída, logo, não deu tempo nem de comemorar, vem o Tony com aquele jeito dele. Na época não tinha relógio, não tinha nada, né? Vinha, ele chamava o instrutor e comunicava assim: parabéns, professor, ótimo trabalho, o senhor está de parabéns. Ele falava isso para todo mundo. E dizia assim: infelizmente nós tivemos um problema, o senhor passou 36 segundos. E assim, o Juventude se tornou bi-quadragésimo, né? Coisa linda, né, cara? Isso é uma felicidade, né, cara? 2 vezes 40º do Enarte não é para qualquer um. Eu duvido, na história
que algum grupo tenha ficado 2 vezes em 40º e o técnico não tenha caído, né? Depois, naquele momento, eu sabia ali, né? E aí, para reunir, e eu também era novo com tudo isso, né, cara? Eu tinha novo na instrução e imaturo, né? Reunir o pessoal e dizer, né? Era tarefa difícil. E depois tu pegar as notas e ver que tu tinha 12ª nota, que o Piazitos passou pela primeira vez com o Ronaldo com a 13ª nota, e que tu estava no caminho certo, e tinha feito um trabalho bom, e a imaturidade de te deixar assim, foi um duro golpe que serviu muito. E eu estou dizendo aqui, desde 2001, a primeira mudança de elenco ocorreu só em 2005. Então eram as mesmas pessoas sofrendo tudo, sofrendo não, né? Experimentando todas essas histórias. Em 2004, foi o trabalho mais sólido que o Juventude teve, tá? E nós melhoramos uma posição. Nós fomos 39º. Olha que beleza, cara. E isso é tu ser bom. Tu melhorar uma posição de um ano para o outro, né? Tu já evoluiu, né? 2004 a gente dançou na Interregional. Olha aí, por isso que eu botei ali, ó, reconhecer as limitações. A gente dançou a Interregional em Santiago e sorteamos o da dança do Anu, né? E aí eu lembro que a gente pegava a prenda, né? Naquela época não tinha caracterizar as fileiras, né? A coluna, a fileira. Nós pegamos a prenda e já viramos lado a lado para dançar o Anu e veio uma puta de uma nota. Foi bem, né? Lá na planilha veio nota excelente. O que o instrutor bom fez? Pá, se veio uma nota boa fazendo isso no Anu, eu vou fazer isso na Queromana, óbvio. Óbvio, né? Claro, instrutor bom, né? Conhecedor da obra do MTG, e fomos, né? E o destino fez cair a Queromana na classificatória do Enarte na final. E nós fizemos aquela belíssima apresentação, começando a Queromana em colunas. Foi bonito, foi lindo, foi lindo. Foi uma experiência enorme. Mas mesmo assim, com erro de correção, nós ficamos em 39º. Não lembro se alguém passou do tempo, deve ter passado para ter ganhado de nós, ter perdido de nós, deve ter sido. Mas tudo isso eu estou contando porque em 2004 eu necessitava reconhecer a minha limitação como professor, né? E eu sempre reconheci isso. E eu acho que a grandeza do ser humano é reconhecer as suas fragilidades e o momento de reconhecer. Eu tinha um grupo uma entidade que eu sempre comandei, confiaram sempre em mim, as pessoas confiaram sempre em mim e na Clarissa. Era uma turma que tinha construído um laço de convivência, amizade muito grande. Eu precisava fazer alguma coisa, ou eu saía, que eu tentei fazer isso, ou eu buscava auxílio, ajuda, né? E foi o que a gente fez. Então, eu reconheci as limitações minhas, principalmente, porque eu era e sou o responsável pela essa parte técnica, e eu convidei o Rodrigo Castro Gil e a Ana Cláudia Morcelli em 2005 para trabalhar conosco. Foi as primeiros instrutores que vieram para fazer auxílio, né? Vinha uma vez por mês, ou quando dava. O Gil e a Ana tinham muitos grupos na época, sempre tiveram, né? E por que eu convidei o Gil e a Ana? Eu convidei o Gil e a Ana porque na época, e até hoje eu penso isso, eu acredito que o Gil e a Ana, fora os seres humanos incríveis que eles são, e competentes no que fazem, eles são um dos que opinião do Rodrigo de Azambuja Guterres, são um dos instrutores dos professores que respeitam a regionalidade e a característica do grupo e tentam tirar o melhor daquele grupo dentro das suas características, tá? Eu percebo isso no Gil e na Ana. E nós começamos, então, esse novo momento do Rodrigo e da Ana sendo os responsáveis técnicos e eu sendo o líder daqueles jovens, daqueles grupos que foram se renovando, que foram aprendendo, foram tomando paulada, e dessa forma a gente chega no Enarte 2005 e faz uma bela apresentação, sem passar do tempo, sem o instrutor errar, sem ter nada que ficasse fora de curva, e nós não classificamos para o domingo, mas nós ficamos em 26º lugar, o que na nossa história e trajetória era
uma vitória, né? E nesse sentido eu gosto de falar isso para os grupos que estão lá iniciando, ou que estão indo para A ou para B, que estão lá no rabo da canoa. Isso é um processo. Qual foi o grande mérito até esse 2005 que eu termino essa história? Porque essa história ninguém conhece. Só quem conhece essa história são poucas pessoas que viveram ela. Talvez nem os dançarinos da atualidade ou juventude conhecem a história. Né? Só que essa história faz com que tu tenha lastro, que tu saiba por que tu perdeu, que tu valorize quando tu ganhou, que tu tenha subsídios para ter uma palavra correta no momento correto, de tu ter escora, que tu ter lombo para tomar decisões. Né? E isso aconteceu. Então, 2005 foi a grande virada, a primeira grande virada da juventude com o Gil e a Ana. Eu aprendi a dar ensaio e a ser instrutor na prática, né, com o Gil e a Ana. Tanto que eu sempre disse, liguei para o Gil na segunda-feira, e quando eu tenho oportunidade eu falo, falei na live dos campeões, eu digo, Gil, tu é bicampeão, porque 2010 tu não estava conosco mais, tu e a Ana são bicampeões do Enarte. Tu não estava com a gente, mas o trabalho era todo teu, era todo nosso. Eu reconheço isso no Rodrigo Gil. Né? E aí termina essa história que poucos conheciam e que demorou, foram 5 anos. 5 anos. E nós ficamos lá firmes e fortes. Outra tela, Tony. Não sei se tu quer deixar para o final ou se as pessoas quiserem interagir. Bom, posso tocar? Aí vem a segunda parte, que é a parte que as pessoas conhecem da história do Juventude, né? Juventude, primeira vez no domingo, em 2006, ficamos em 10º lugar. E aí, bom, aí é o sonho materializado de tu dançar o domingo, né? Acho que é o primeiro grande sonho de um grupo. Quando um grupo se faz, e vejam bem, é uma trajetória que vem desde mirim, passa a ser juvenil, passa a ser em adultos, agregam pessoas, vai para o Enarte, vai para o Enarte, vai para 5 anos, e no 6º ano, em 2006, é a primeira vez que vai para o domingo, né? Contando uma história que eu e a Clarissa coreografamos da família Fagundes. Nós caracterizamos, eu quis caracterizar uma mulher fazendo o Nico Fagundes, né? Eu quis fazer isso por uma questão, o Nico Fagundes, gostem alguns ou não, é um ícone nosso, da nossa terra aqui, mas eu considero também um ícone do nosso movimento, não do nosso movimento, né, do gauchismo como um todo. O Nico, quando ninguém falava em gênero, o Nico abria o Galpão Crioulo dizendo aos gaúchos e gaúchas de todas as querências. Quando ninguém falava, quando não tinha um movimento feminista, quando as pessoas simplesmente não davam espaço para as mulheres em nada, o Nico já falava isso. Isso me bateu forte quando eu vi o DVD, eu tenho proximidade com a família também, a minha tia é tia irmã da tia Marlene, que é casada com o Bagre, então tenho uma proximidade. Eu vivi muitas histórias, né? Eu fui pequeno amigo do Paulinho, a gente se criou em Alegrete junto e, né, enfim, convivemos na mesma família. E eu tive muitas histórias e isso me marcou muito. Eu disse assim, cara, eu vou pegar um personagem mulher para fazer o Nico. Se vocês quiserem ver, dá para ver que é uma mulher, mas a guria foi bicampeã do Enarte em declamação, Andréssa Brito, fez o Nico Fagundes, homenageando os Fagundes. E fomos 10º lugar em 2006. Bom, natural que tu tenha a primeira experiência entre os 10, que tu vá para 2007 já garantido entre os 10, né? E aí nós tivemos a segunda grande paulada. Foi o primeiro ano que mudou, que não eram mais os 15 melhores notas e que eram por blocos. E a gente teve a 15ª nota geral, mas nós não passamos no bloco. Então, no 2007, a gente não dançou domingo. Né? Até me equivoquei, disse que nunca tinha dançado, nunca tinha ficado fora do domingo. Sim, ficamos. Não ficamos no domingo, 2007. E eu lembro que foi frustrante, porque é natural, bom, tu tá nos 10, tu já tá te achando, né? Tá garantido, tu vai passar, tu já tem nome, tu já é o Clube Juventude, que nada. Se tu não tiver trabalho, se tu não tiver foco, se tu não tiver comprometimento, tu não vai, né, ter o resultado por si só, né?
E os avaliadores estão ali para ver os erros e para perceber o quanto o grupo está preparado ou não. Então, 2007, a gente foi 15º lugar, mas não dançou domingo. Por quê? Porque foi o primeiro ano dos blocos, né? Bom, isso foi um baque. Foi um baque enorme, porque de novo voltou aquela insegurança, de novo voltou aquela desconfiança, mas, mais uma vez, foi um puta de um aprendizado, tá? A gente aprendeu muito, principalmente eu. Seguindo com o Gil e com a Ana, a gente virou o ano e começou a temporada de 2008, que foi quando o Juventude apareceu, né? Aí vocês vão dizer assim, tá, mas quando é que o Juventude... Por que o Juventude apareceu? Cara, não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação, né? Tem coisas que acontecem porque tem que acontecer, tem coisas que tu prevê, que tu consegue mensurar, controlar, mas tem coisas que é totalmente inusitado, né? Eu vou contar uma historinha depois bem interessante sobre isso. Mas 2008 foi um ano que a gente foi para vários rodeios. Eu resolvi levar o Juventude no máximo de rodeios possíveis e cada rodeio 3 danças diferentes. Então eu calculei o número de rodeios, né, no planejamento inicial, o número de rodeios que precisava ir para levar todas as danças. E a gente fez isso. Em todas as danças. Naquela época, o que o avaliador botava nos rodeios, o avaliador do hashtag primeira paulada. Naquela época, o avaliador mantinha a coerência dos rodeios também no Enarte, tá? Eles não mudavam o passo das influências externas. Mas vamos lá. 2008, então, a gente foi em todos os rodeios possíveis, em 3 danças de cada um. E era a forma que a gente tinha para avaliar a dança no palco, né? E teve uma segunda grande sacada que nós tivemos em 2008, que eu considero uma sacada. Chegou um dado momento que eu conversando com a Clarissa, assim, Clarissa, não vamos fazer coreografia para esse ano? Ah, como que não? Absurdo! Pensamento de grupo pequeno. Falei, Clarissa, a gente não dançou a final do 2007. As pessoas, então, a maioria não viu, porque ninguém no ginásio vê o Juventude, né? Então a gente tem coreografia e a gente gosta de dançar e dançou em todos os rodeios, então tá natural, tá expressivo, a gente curte fazer. O que a gente definiu depois de muita briga em casa? Vamos levar as mesmas coreografias de 2007 para 2008. E teve uma coisa que eu não contei para vocês em 2007 que marcou em toda a nossa história, Nós dançávamos depois do CTG Aldeia dos Anjos, em 2007. O Aldeia, eu lembro que o Aldeia dançou em 2007. Eu lembro disso, cara, porque foi uma paulada, assim. O Aldeia dançou em 2007, eles tinham uma roupa verde e eles dançaram homenagem ao Conjunto Farroupilha. Eles tinham os andaime. E, obviamente, a excelência de sempre, né? E terminou a Aldeia. Nós já estávamos no brete. Terminou a Aldeia. E foi na época que a Arena e que o Olímpico tinha a geral, que podia fazer a comemoração do gol, sabe? Que desce todo mundo da arquibancada, né? Era a imagem que nós vimos no ginásio. Era todo o ginásio saindo. Mas não era assim o pessoal da Aldeia. Era todo o ginásio saindo na hora que o Juventude foi dançar. Aquilo foi marcante, cara. Aquilo eu guardei assim, ó, isso eu vou guardar. Essa memória eu vou guardar. Em algum momento eu vou usar essa memória, tá? 2008 a gente foi então para o Enarte com as mesmas coreografias de entrada e saída. A gente usou o mesmo chapéu, usou as mesmas botas e esporas, porque o Juventude a gente tem o grupo que mais repete pilcha é o Juventude, tá? Se vocês olharem lá, tem vários anos que a gente repete pilcha aí sem problema nenhum. Vamos repetir enquanto a gente não tiver dinheiro e não vamos ter, nós vamos repetir e adequar as coisas. Por isso que é um case de sucesso. Improvável. 2008, então, a gente, né, chegou no Enarte, tínhamos sido vice-campeões no rodeio do Bororé, o que ajudou muito. E 2008 a gente teve uma segunda sacada. A gente dançou com o chapéu nas costas. E tinha uma liberdade em 2008 que veio ao encontro de uma grande característica que eu tenho. Eu sou um bom sapateador por causa da chula. E eu sempre tive bons grupos de sapateadores porque é característico da minha região. E naquele ano,
eles tiveram uma brilhante ideia, não sei se foi o Tony, se foi, já quero agradecer, eles liberaram que tu pudesse usar algumas coisas em contratempo e respeitando o que está descrito, mas em tempos diferentes, tá? E a gente fez, então, eu entortei alguns sapateios, do Castanholas, por exemplo, a gente fazia as 9 batidas alternadas com os pés esquerdo e direito, mas não era os bate-pés tradicional que a gente sempre fez. E na tirando do lenço, eu disse assim, Felipe, o Felipe é o meu músico. Felipe, vamos montar os arranjos, os contracantos, em cima do som dos sapateios? Ah, mas não sei se vai dar. Vai dar sim, vamos fazer. E a gente montou todos os arranjos musicais em cima das partes das músicas que eu gostaria que aparecesse naquele momento. Por quê? Porque eu pensei assim, ó, cara, se eu vejo um filme de comédia com uma trilha de terror, eu não dou risada. Se eu vejo um filme de terror com uma trilha de comédia, eu não tenho medo. Então, o som é fundamental para eu chegar na percepção auditiva do avaliador e do público. Então, eu tenho que casar esse som com o movimento que eles estão vendo, né? Eu ainda estou analisando como é que eu posso introduzir o cheiro. O Tony sabe do que eu estou falando. Teve um ano que eu queria colocar perfumes de flores, não sei o que, para também instigar a percepção das pessoas lá, mas não deu. Vai dar, Tony, eu ainda vou achar essa saída aí. Bom, então a gente montou todos os contracantos musicais em cima dos movimentos da dança, em 2008. E colocamos o chapéu nas costas, né? Bom, aí foi o seguinte, né? A gente foi vice-campeão estadual, perdemos por um baita trabalho do CTG Gildo de Freitas, em 2008, que fez um contexto fortíssimo, fortíssimo, lindo, maravilhoso. Ali eu conheci o Diego Maciel, que depois veio trabalhar com a gente. E a gente nós perdemos o título em 2008 por causa do senhor chamado, de um avaliador que é bicampeão do Enarte. Era ex-companheiro do Tony, já citei ele nessa minha fala aqui. O Ronaldo nos descontou correção no Chico Sapateado, né? Porque não não sapateou girando, a gente fez a primeira batida do sapateio de frente para frente e depois girava, né? Aí nos tirou o título. Ele não nos tirou, ele estava correto, né? Nós que fizemos errado. Fomos vice-campeão. E o chapéu nas costas foi a grande marca do Juventude, porque aí foi o seguinte, a segunda grande sacada. Nós tínhamos uma polarização na época. Tony, está muito demorado, eu vou até a meia-noite. Está demorado, né? Eu sei, eu vou correr. Bom, nós tínhamos uma polarização. Ganhava rancho, Professor, eu ganhava não aldeia. falei nada, professor. Fique à vontade, a aula é sua. O pessoal do YouTube está curtindo, eles estão escrevendo ali e estão se impressionando com a história. Beleza, tem muita coisa aí. Ganhava rancho, ganhava aldeia. Ganhava rancho, ganhava aldeia. Se não era rancho, era aldeia. Se não era rancho, porra, cara, por que só o aldeia e só o rancho? Vamos estudar? Vamos. Aí eu fui estudar. Quando eu digo eu, não fui eu. Foi as pessoas que naquele momento sempre estiveram junto. Porque nada e ninguém faz nada sozinho. Tá? Não tem como citar. Hoje é eu que estou aqui dando voz a todos os dançarinos, equipe de apoio, músicos e principalmente a Clarissa, que infelizmente não está comigo, que a gente sempre discutiu tudo muito abertamente. Tá? A gente foi estudar por que o rancho aldeia dominaram aquele tempo de 2003, 2004 a 2007, só dava eles. Aí eu pensei assim, ó, cara, se eu entrar no mercado, pensei bem assim, se eu entrar no mercado e eu tiver só 2 opções, e era o que os grupos faziam na época, tinha a opção do estilo elegante, clássico, bonito, altivo, quero a aldeia dos Anjos. Aí a grande maioria ia na esteira do aldeia. Aí tinha o jeito mais teatral, mais despojado, mais pitoresco, mais forte do Rancho da Saudade. Aí alguns iam na onda do rancho. Outros tinham ali sem identidade, meio não era nenhum outro, nenhum aquilo, tinha uma lacuna de uma terceira opção. Então eu precisava dar para o avaliador e para o público uma terceira opção aqui, ó. Não tem só aldeia e não tem só rancho. Pode ser que talvez aqui tu goste dessa terceira opção aqui. Foi nesse intuito que nós tentamos oferecer uma terceira opção. E em 2008 casou bem
principalmente por essa questão musical, por essa questão das inovações que a gente trouxe em sapateios, e não só em sapateio, mas em algumas outros movimentos da dança, e o tal chapéu nas costas, que até hoje, claro que não foi nós que inventamos o chapéu nas costas, não sou idiota em achar que o Bolinha e a Juventude inventaram o chapéu nas costas, claro que não foi eu, mas o momento certo, na hora certa, e deu o resultado, porque ali nós introduzimos uma terceira forma de dançar, muito pelo chapéu nas costas, mas muito pelas coisas boas que o Aldeia fazia e eu sempre quis trazer para a Juventude, o refinamento, a elegância, a cortesia, o gestual, porque eu sou fronteira tem essa característica, e também o que o Rancho da Saudade fazia, e faz até hoje na época, talvez o que mais faz bem isso, a tralidade, a força do sapateio, do homem, do gaúcho, o respeito à prenda, eu consegui casar talvez os dois estilos, e o chapéu nas costas representou isso. Agora eu quero contar como foi o chapéu nas costas. Eu fui dançar o Pichurum. Olha como eu tenho a relação, como a Juventude tem uma relação legal com o Pichurum. Eu fui dançar o Pichurum e que o responsável pelo chapéu nas costas se chama Silvio Ferreira Pereira. O Silvio Ferreira Pereira foi o responsável pelo chapéu nas costas da Juventude. Ele nem sabe disso, porque eu nunca falei para o Silvio. O Silvio era o avaliador de interpretação no Pichurum. E eu fui dançar seguindo aquela lógica de três danças não sei se caiu aí, 3 danças por rodeio. No Pichurum caiu sarrabalho, Chico Sapateado e caranguejo. Tá? Nós no brete, na hora de dançar ali, se aquecendo, é nós, tá? Depois é nós. E aí eu digo assim, perdão, quero humana, sarrabalho e Chico Sapateado. Eram as 3 danças que nós iríamos dançar. E eu sempre nas danças de Quero Humana e Anu, eu botei chapéu nas costas, por quê? Porque nós éramos uns doentes. Um botava o chapéu reto, tapando a sobrancelha, outros botavam um chapéu tapeado, outros botavam um chapéu torto, que nem ginete. E aí, quando ia para a fila da Quero Humana e do Anu, me batia no olho e eu detestava aquilo. Aí eu disse, cara, bota essa porcaria de chapéu nas costas, não quero saber de vocês aí, porque aqui aparece a diferença. Então a gente sempre dançou, né, de 2007, 2008 para cá, chapéu nas costas na Quero Humana e no Anu. E aí nós íamos dançar Quero Humana e disse, então, ó, primeira dança, chapéu nas costas. Segunda dança, deixa nas costas, porque é o Chico. E o chapéu era aba 12, né, o Bagual do Alegrete usava chapéu aba 12 na época, hoje em dia a gente usa mais o chapéu aba 10. Chapéu aba 12, quando ia fazer a volta ali, pá, batia, aprende, batia no cabelo da igreja. Então dançamos a Quero Humana e o Chico chapéu nas costas e botamos o chapéu na cabeça do caranguejo, não era o sarrabalho, no caranguejo. Combinado, guris? Ó, não sejam abostados, cara. Se liga. Aí o C, um guri que sempre dançou comigo, meu compadre, disse assim, tchê, bola, pra que botar nas costas? Pra que botar na cabeça? Se nós vamos dançar 2 nas costas, vamos dançar o caranguejo nas costas. Eu disse, pá, boa, Seco. Aí não tem alguém, né, não tem como correr o risco de esquecer. E dançamos as 3 danças de chapéu nas costas. Tony e amigos. A planilha estourou. Eu nunca tinha ganhado 4. E eu ganhei vários. Nossa, a Juventude ganhou vários 4. E o texto maravilhoso, diz o teu irmão. Uma bela. Ele não botou sacada, não me lembro o que ele botou. Uma bela sacada pelo respeito à prenda gaúcha que está escrito nas obras de Paixão Cortes e o livro, porque dentro de um salão não se usa chapéu, o chapéu nas costas representante ao respeito à prenda e à elegância, papapá. Não era essa a intenção, mas ele viu daquela forma. Às vezes a gente não controla o que o avaliador vê, às vezes a gente não sabe o que as pessoas pensam da gente. A gente acha que sabe o que as pessoas pensam da gente, né? E naquele momento, quando eu pego a planilha e vou trabalhar em cima da planilha, eu vejo aquilo e disse assim, cara, é aqui que eu vou, eu não tenho dúvida. Então percebam vocês que não foi uma coisa só que fez o Juventude. O Juventude não apareceu do nada. Primeiro, tinha história. Nós tínhamos uma história interna.
Segundo, contei várias coisas aqui, música, os sapateios, a terceira opção de estilo, o chapéu nas costas, as mesmas coreografias que nos deram tempo para ensaiar mais as danças. É um conjunto de coisas que leva a gente em algum lugar. As coisas não são soltas. E às vezes a gente tem mania de achar que quando um ganha ou alguém que não era para ganhar, porque fez alguma coisa mirabolante, não existe. A criatividade, eu dou aula de criatividade e inovação. A criatividade não é um insight que a gente tem mirabolante, maravilhoso, que eu botei uma música, uma ópera para escutar e estou tomando um vinho, tive uma ideia. Não, cara. É do cotidiano, do dia a dia, dos problemas pequenos que a gente tem, que a gente vai elaborando coisas. E que o repertório da vida e que as experiências que a gente tem são fontes que vão municiar essas ideias. Né? E a gente chega no Enarte e foi vice-campeão do Enarte. Bom, aí tu chega muito perto, né? Chega muito perto do teu grande sonho, foi inusitado, tanto que a pessoa na época, não me lembro quem foi, disse assim, e o vice-campeão, tinha sido, o vice-campeão vem de uma cidade que gosta de pescar. Assim, tá, Potreiro Grande de Tramandaí, né? Aí a gente não ficou ali, e a câmera na nossa volta, né? Então, e a gente nem se deu conta, e quando veio foi vice-campeão. Então foi lindo, né? Já tinha tido uma mudança de elenco significativo em 2007, entrou muita gente nova, gurizada juvenil, e deu uma oxigenada no grupo. Aí tu vai para 2009, e 2009 a gente foi franco favorito todo ano. A gente ganhou Campo Bom, ganhou Rodeio de Osório, ganhamos todos os rodeios que a gente dançou aqui, a gente ganhou. Todos. E não era mais a comissão anterior de 2008. Era a comissão do seu Beloni e do Ganso. E nós emplacamos todos os rodeios. Todos os rodeios do ano a gente emplacou. Né? E ganhamos os rodeios. Então a gente estava muito... Tinha ido bem em 2008 e 2009 foi o nosso ápice, o nosso auge. E o Gil e a Ana, e a gente trabalhando junto, e eles iam a cada 40 dias, ou uma vez por mês, como quando dava, e a gente trabalhando. Resolvemos trazer, trouxe o Robson Cavaleiro para fazer a entrada, e o Gilmar e o Gabriel Paes a saída. E 2009 a gente foi para a final. Nós tínhamos um grande concorrente, que se chamava Ronaldo, Silvio e Tony. Em 2009 eles deram, dos 40 grupos, eu acho que eles tinham 32 na final, eu acho 32 ou 33, eu não vou lembrar agora, era a equipe do Tony, do Ronaldo, do Silvio, né? E foi um grande concorrente, e a gente teve um erro de correção na chimarrita, que nunca haviam descontado, e 3 erros individuais no balaio, 2 de prenda e 1 de peão. E esses números fizeram diferença, e nós entregamos de bandeja o vice-campeonato para o Tiaraju, né? Ficamos em terceiro lugar em 2009. O título, na minha opinião, não tinha como não dar para o Aldeia aquele ano, foi muito forte a apresentação, foi bonita a apresentação, e a gente ficou em terceiro lugar. E aí vem mais um aprendizado. É um vice-campeão, tu só tem um degrau para atingir, tu foca no degrau, tu ganha todos os rodeios do ano, tu entra como franco favorito, e um detalhe, nós éramos o 40º a dançar, ou seja, nós éramos o 20º no domingo. Então, assim, conspirou tudo para o título. E nós éramos um elenco muito bom e preparado, nós estávamos preparados, cara. Talvez a ansiedade de esperar todo o domingo, a gente já fez essa leitura interna, e a gente olhou os grupos pelo vídeo, e tu não ia nunca, e não chegava nunca, e aquilo foi, talvez a gente teve excesso na hora, né? E perdeu, faz parte, né? Faz parte perder, mas o legal é que a gente foi terceiro lugar, com uma outra comissão. Não era a mesma comissão. Aquilo ali, para mim, pessoalmente, foi um grande valor daquele ano. A gente conseguiu manter entre os 3, que é muito importante para te ganhar um festival. Tu pode ganhar saindo do nada, mas primeiro tu tem que plantar primeiro a tua história sólida, fazer a casa, o chão, depois levantar a parede, e tu tem que estar lá, entre os 3, entre os 5, entre os 3, sai fora um ano, entra de novo. Tu tem que estar no bolo para o print.
tá? E 2009 aconteceu isso. Aí vem a segunda virada. Nós conversamos, eu e o Gil, e a Ana, e o grupo, e estava ruim para eles na época, né? A gente já vinha quase 4, 5 anos, 4, 5 anos já no trabalho, alguns desgastes naturais da parte dele, da parte nossa, algumas coisas internas, né, também que nesse processo aconteceram, e a gente conversou numa boa e entendemos que era o momento da gente não trabalhar mais junto. Então, depois do Enarte em 2009, na casa do Gil, no apartamento que o Gil morava na época, em Santa Maria, eu fui para a gente fechar o 2010, montar o projeto, apresentar o projeto e discutir o projeto de 2010, e acabou que a gente tomou essa decisão em conjunto, né? Eu entendi naquele momento, foi bom para ele, foi bom para nós. A gente só tem a agradecer tudo que eles fizeram pelo Juventude. E a gente resolveu, na volta, a gente resolveu sentar e assim, vamos encarar. E aí, mesmo elenco, as coisas, né, encaminhadas, e a gente bancou e trabalhamos sozinho. E eu e a Clarice assim, vamos fazer coreografia nós esse ano? Vamos, para deixar o nosso jeito, nossa forma. E foi um ano maravilhoso também, foi um ano maravilhoso de rodeios. Assim, a gente não ganhou Osório, a gente não foi em Osório, acho que aquele ano a gente ganhou Campo Bom, ganhamos rodeios importantes também, e o grupo muito unido, e chegamos então, né, em 2010, grande ano, e 2010 foi um ano muito, muito, muito marcante para mim, pessoalmente, né, em termos familiares, assim. Foi o ano que, vejam bem, um menino que se tornou um homem no palco do Enarte, né? Eu me tornei um homem no palco do Enarte. Eu constituí família no Enarte. Eu venho de uma cidade extremamente tradicionalista, que tem a cultura muito forte aqui em Alegrete, estão acostumados com isso, e não sendo, né, não tendo visibilidade nenhuma, e eu chego no Enarte e a gente é campeão do Enarte, cara. Um grupo da fronteira que não tem dinheiro, nós não temos sede, pessoal. O Juventude não tem uma sede, nós temos um galpão, que hoje é um galpão que está... o clube perdeu esse galpão, então metade do galpão foi vendido, então tem uma parede no meio do galpão, numa diagonal ainda, né? E eu não conto isso para fazer de coitadinho, pelo contrário, cara, eu conto isso para dizer, olha aqui, um grupo que não tem sede, nós não temos quadro social, né? Quem faz a entidade são algumas pessoas, mais o grupo adulto, não tem categoria de base. A Juventude nunca teve alguns momentos assim, categoria de base, nós não preparamos, cara, nós não somos uma empresa como os grandes grupos aí que tem no Rio Grande do Sul, que dominam o Enarte. Juventude não chega nem perto, nós não temos onde fazer promoção, nós temos que estar pedindo lugar para ensaiar, né? O Tony sabe bem disso, a gente ensaia num ginásio abandonado, que a luz, quando chega de noite, e a gente precisa ensaiar sábado de noite, tu não consegue enxergar, acho que caiu a apresentação, tu não consegue enxergar o rosto do dançarino, quando o inverno é frio porque não tem janela, é tudo quebrado, porque os vizinhos, é um bairro pesado, os vizinhos, a galerinha lá quebra os vidros, atira pedra. Cara, é um horror, tu não tem banheiro de fundamento, tu não consegue fazer um almoço para almoçar e seguir ensaio de tarde. Cara, é precário. E a gente, ainda bem que tem isso, sabe?